Boa noite. Donald Trump anunciou hoje a saída dos Estados Unidos do Acordo de Clima de Paris. Este é um dos temas da prova dos 9 desta noite, com Pedro Silva Pereira, Paulo Rangel e Zé Manuel Pureza. Muito obrigado. Começa exatamente por si, Paulo Rangel. Esta saída do Acordo do Clima, do Acordo de Paris, que consequências é que pode ter para o mundo e para os Estados Unidos? Eu acho que, em primeiro lugar, tem consequências muito negativas para o planeta no seu todo. Portanto, até porque eu acho que se tinha conseguido realmente um acordo ímpar, quer dizer, de facto, o consenso que se conseguiu em Paris, não sendo, digamos, a solução ideal, era um avanço brutal para aquilo que tinha sido o conjunto de impasses que anteriormente tinham ocorrido. E o facto dos Estados Unidos e da China estarem profundamente implicados e terem demonstrado, enfim, uma vontade política grande de cumprir o acordo, era de facto um sinal altamente encorajador do ponto de vista das alterações climáticas que, independentemente de se poder ter, digamos, a propósito delas, leituras diversas, eu penso que é evidente que existe uma ação humana com efeitos que depois poderão ser maiores ou menores, mas que sem dúvida... Sim, mas há consenso científico sobre essa matéria. Claro, é isso que eu estou a dizer. Exatamente. Depois pode haver aqui algumas nuances, não digo o contrário, mas quer dizer, o esforço que é necessário fazer, eu penso que é consensual, portanto que existe aqui algo que é evidente. Portanto, do meu ponto de vista, isto é um recuo enorme nessa área, mas tem um significado político mais profundo que esse, porque eu acho que isso significa também que os Estados Unidos, no fundo, vem confirmar a ideia que nós já tínhamos sobre Donald Trump e sobre a sua administração, que é de que os Estados Unidos estão numa lógica isolacionista, eu diria até quase que egoísta, muito centrada sobre si própria, não querendo pensar nas consequências, neste caso ecológicas, mas isto vale para a dimensão da defesa, como nós vimos com a NATO e valia a pena depois lá ir, vale para a dimensão das relações comerciais, vale para até uma tradicional política de algum alinhamento pelos direitos humanos, pela defesa da democracia, o que não quer dizer que também houvesse muita real política à mistura, como existe sempre entre os Estados, mas apesar de tudo havia uma retórica que desapareceu por completo de defesa desses valores ocidentais, e portanto eu acho que isto tem um significado de ruptura muito profundo. Portanto, até porque, enquanto que até agora nós tínhamos basicamente discursos mais ou menos amigos da Rússia, a pedir para se pagar mais, ou a exigir, em termos até um pouco infantis, quase de mestre de escola, que se pague mais para a NATO, mas era tudo uma questão mais retórica. Tínhamos tido as ordens executivas a propósito dos refugiados, mas que foram travadas. Isto aqui é uma denúncia, no fundo, de um acordo a que se tinha chegado e, portanto, é um passo na ordem internacional que até agora os Estados Unidos ainda não tinham dado. Tinham dado, talvez, apesar de tudo, uma coisa que não tinha um impacto global desta, que foi o Tratado para o Pacífico, de livre comércio, que aliás é totalmente contraditório com a política quanto à China, porque aquilo era uma forma de alguma maneira conter a China do ponto de vista comercial e acabou por ser contraditório com o discurso do próprio Trump. Mas tirando isso, este é o primeiro sinal, julgo eu, de uma grande retirada dos Estados Unidos da cena internacional, ou de um alinhamento, eu diria, agressivo e muito... É agressivo e defensivo. É por ser defensivo que ele é agressivo, porque ele, no fundo, é protecionista, mas ele, no fundo, se quiser, um desafio. Uma espécie de quase um desafio, diria eu, quase despeitado à comunidade internacional. Portanto, tem esse lado agressivo. É a primeira vez que isso acontece em termos materiais. Portanto, eu acho que estamos num momento de viragem e que Trump, no fundo, está a dizer que tem de ser levado a sério. Portanto, penso que é um pouco esta mensagem que ele acaba de dizer. Eu penso que já todos estávamos a levar a sério desde o início, mas ele agora dá um sinal, diria eu, materializado, concreto disso. Já não há pureza. E em relação aos outros países, que consequências é que isto pode ter? Em relação aos outros países que subscreveram o acordo? Nós vimos uma reação firme por parte da União Europeia e por parte da China também. É para levar a sério ou este acordo fica altamente prejudicado com a saída dos Estados Unidos? Muito boa noite. Os Estados Unidos são responsáveis por, creio que, cerca de 19% das emissões de gases com efeito de estufa em termos globais. São, digamos, o segundo país mais poluente do ponto de vista da emissão de gases com efeito de estufa para efeitos da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas e depois dos protocolos de execução.
E, portanto, evidentemente que um país que sai e sai nas circunstâncias em que sai, isto é, denuncia a sua assinatura, não é? Deste tratado internacional, evidentemente que lança uma mensagem que será interpretada pelos demais países, designadamente aqueles que evidentemente têm mais custos na reconversão do seu tecido industrial, do seu tecido económico, em virtude do cumprimento de metas de redução das emissões de gases com efeito de estufa, e essa interpretação bem pode ser a de que, se os Estados Unidos a curto prazo tiverem algum sucesso no plano estritamente imediato, com a recuperação de algum nível de emprego para a utilização de combustíveis fósseis, desde o petróleo até o carvão, se isso acontecer, então eu diria que alguns países, designadamente aqueles que estão mais hesitantes, estamos a falar naturalmente, apesar das mensagens em sentido contrário, a China, a África do Sul, a Índia, a Indonésia, enfim, naturalmente sentirão alguma vontade de olhar para o plano concorrencial no imediato e ter alguma retração. Agora, vale a pena ter em conta, creio eu, que, concordando no essencial com aquilo que o Paulo Rangel disse, a propósito de estarmos aqui perante... Quer dizer, nós tínhamos tido aqui no passado, tínhamos tido um presidente que era uma pessoa desqualificada, mas que estava controlada, e agora temos uma pessoa desqualificada que não tem controle nenhum. É isto que está a acontecer, não é? E o que é curioso é que quando esse presidente desqualificado que estava controlado, George W. Bush Filho, foi presidente, justamente aconteceu uma outra denúncia de uma assinatura num tratado internacional muito importante, uma coisa muito semelhante a esta que foi com o tratado que criou o Tribunal Penal Internacional. Os Estados Unidos retiraram a sua assinatura que tinha sido colocada na administração anterior, na administração Clinton. E, portanto, agora, neste caso concreto, que eu só queria sublinhar este ponto, é que o ataque, digamos, a crispação das empresas petrolíferas, das empresas que utilizam combustíveis, digamos, de primeira geração, se quisermos assim, contra qualquer acordo de redução de emissões por parte dos Estados Unidos foi sempre uma atuação muito forte, muito encarniçada, não é? Mas, ao mesmo tempo, há muitas empresas nos Estados Unidos... É verdade, tem razão, mas o peso económico, social e até político, do ponto de vista de financiamento de campanhas, etc., que têm estas empresas a que eu me referi, é muito grande. E, portanto, digamos, na verdade, o ataque, digamos, a tentativa de boicote, de pressionar um boicote por parte das administrações sucessivas dos Estados Unidos a todas as vinculações internacionais que resultassem em limitação da emissão de gases com efeito de estufa, existiu sempre. Por exemplo, o Protocolo de Kyoto, que é o protocolo que antecede este Acordo de Paris em matéria de execução... Que não foi subscrito. Exatamente. Portanto, quer dizer, desse ponto de vista, desse estrito ponto de vista, o que há aqui é uma intensificação. E há, digamos, um protagonismo por parte do Presidente, coisa que não havia desta maneira crua, bruta, no passado. Portanto, eu creio que o impacto será um impacto, desde logo no plano político, se quisermos, que é o de, digamos, lançar um sinal de alguma maneira de incentivo, de estímulo a que outros países repensem a sua posição. Pedro Silva Pereira, esta semana António Guterres e ainda hoje Obama fizeram uma declaração no mesmo sentido, dizendo que esperavam que a sociedade americana não correspondesse à quebra de acordo anunciada por Trump, ou seja, estava a falar das empresas, estava a falar de Estados, capitais. Nova Iorque, por exemplo, já disse que não ia seguir essas recomendações. Há alguma possibilidade disso vir a acontecer? Bom, há sinais com certeza de resistência, não apenas na administração porque esta medida não é consensual nem sequer na mas administração também na Trump. Comunidade científica dos Estados Unidos. Quer dizer, este gesto do Presidente Trump é, em primeiro lugar, um movimento obscurantista, que renega na decisão política a melhor informação científica disponível. A comunidade científica do mundo inteiro pôs-se de acordo quanto à avaliação da situação
exatamente para que os políticos pudessem tomar decisões. E, de facto, sem nenhum fundamento razoável, o que o Presidente Trump está a fazer é renegar esse contributo da ciência. Embora ele hoje isso não vai tenha falado suscitar sobre reações. Mas embora ele hoje não tenha falado sobre isso, tenha falado falou só sobre os porque efeitos realmente há uma quase económicos. ausência de fundamentação desta decisão. O único fundamento é o egoísmo, como o Paulo Rangel há bocadinho sublinhava este ponto, e eu acho que é o segundo sinal que está aqui presente, é um tremendo egoísmo na governação de um país que dá-se o caso de ser a maior potência global. E, nesse sentido, só pode ser uma irresponsabilidade, quer dizer, é um faltar aos deveres elementares, não apenas para com a comunidade globalmente considerada, mas até para com as gerações futuras. Eu acho que o cenário de uma renegociação do acordo. Um acordo foi negociado por 195 países. Agora, para satisfazer os interesses económicos dos Estados Unidos da América, parece-me uma Sim, que ele avançou com essa hipótese de haver porque realmente ele não executou hoje o processo de recesso do Acordo de Paris. Ele apenas anunciou uma renegociação. Exato. E que, se ela não fosse viável, então sim, sairia. Bom, já lhe foi recordado que sair do Acordo de Paris também não é assim uma coisa tão simples como ele parece fazer crer. Para sair do Acordo de Paris é preciso uma de duas. Ou uma notificação da vontade de sair, o que só pode acontecer 3 anos depois do Acordo de Paris estar em vigor. Ou, em alternativa, o recesso da Convenção Quadro das Alterações Climáticas. Mas isso também... Das Nações Unidas. Mas essa Convenção Quadro também tem lá uma disposiçãozinha que diz que a retirada de um Estado-membro só produz efeitos 1 ano depois da notificação. Portanto, verdadeiramente, mesmo que venha a acontecer isso, há aqui um processo que demorará pelo menos 1 ano para sair da Convenção Quadro das Alterações Climáticas, porventura outro ano para sair do Acordo de Paris. Mas ele anunciou hoje que não ia aplicar mais, quer dizer, que se desvinculava todos os compromissos. Entraria numa situação de imediato incumprimento de responsabilidades internacionais. Eu acho que o que aconteceu hoje foi um rude golpe numa recuperação do prestígio internacional dos Estados Unidos da América. De facto, o ambiente que existia a propósito dos Estados Unidos da América na liderança de Bush filho, como foi aqui também já recordado, era um ambiente de descrédito total pela liderança norte-americana. E agora, verdadeiramente, com um único gesto, todo o trabalho de recuperação do prestígio e da liderança dos Estados Unidos da América, feito pelo Presidente Obama, é arrasado pelo Presidente Trump. Acho que isso vai ter também consequências na sua imagem, no seu prestígio, por muito que ele acene com os empregos e com os interesses económicos egoístas dos Estados Unidos da América. Acho que os Estados Unidos da América são melhores do que isto e não deixarão de censurar este comportamento. Paulo Rangel falou há pouco da NATO, foi também outro dossiê que não foi muito bem sucedido na viagem que o Presidente dos Estados Unidos fez para fora dos Estados Unidos. Portanto, foram 2 dossiês que foram... que as coisas não correram bem. Foi exatamente este do acordo do clima e também a questão da NATO, em que Donald Trump foi particularmente duro com os aliados europeus. Ora bem, no caso da NATO, eu, apesar de tudo, acho que as coisas são diferentes. Portanto, eu não vejo nenhum problema nas circunstâncias dos Estados Unidos estarem a exigir, eu diria, de uma forma reiterada, porque já vinha da administração Obama, que os países europeus assumam responsabilidades financeiras maiores pela sua própria defesa e que até tenham outro empenhamento na defesa. Isto parece-me uma exigência perfeitamente, digamos, racional. Sinceramente, acho que a forma como isso foi feito, logo naquela intervenção de abertura, e que ainda por cima, sem invocar o artigo 5º, o que deixa os países bálticos e a Polónia em particular, enfim, já não falo de alguns que nem são membros da NATO, mas que estão a contar, pelo menos com o efeito dissuasor de uma eventual presença da NATO na vizinhança.
O artigo 5º convém sim, do explicar Tratado da NATO. o compromisso de solidariedade, no caso de ser atacado. Coletiva, não é? Exatamente, no caso de ser atacado um Estado membro da NATO, todos eles se sentem atacados. Isto, aliás, a única vez que foi invocado foi quando os tratados de 11 de setembro a favor dos Estados Unidos. Mas, evidentemente, que isto é essencial para quê? Para quem? Para os países bálticos, para a Roménia, para a Polónia e até para outros países que, aliás, estão semi-ocupados, ou enfim, estão ocupados muito parcialmente, no caso da Geórgia ou da Ucrânia, por exemplo, que não sendo membros da NATO, contam, no fundo, com um efeito dissuasor. Isto é, contam com uma presença da NATO nas proximidades para dissuadir a Rússia. Estas duas coisas combinadas eu acho que foram negativas. Mas, sinceramente, eu também não gostei, vou dizer aqui, das declarações de Angela Merkel como retaliação a estas, porque acho que foram infelizes. Ou seja, uma coisa, eu não acho que seja negativo que os líderes europeus digam nós temos realmente que cuidar um pouco mais das nossas coisas e temos que assumir nas nossas mãos o nosso destino. Que é a mesma coisa que reconhecer que Trump tinha razão, em certa medida. Claro, mas depois o problema é que a forma como ela se referiu aos Estados Unidos e até ao Reino Unido, que neste caso não tinha nada a ver com o assunto, porque o Reino Unido, em termos de NATO, está muito comprometido com a União Europeia e também com os Estados Unidos. E até, por sinal, está particularmente, digamos, irritado com os Estados Unidos por causa daquilo que aconteceu com os atentados de Manchester, em que já se viu que Trump não funciona assim tão bem apesar do Brexit, não está muito importado com o Reino Unido. E isto é um aspecto muito importante. Foi uma má altura para Angela Merkel pôr isso em evidência, ainda por cima juntar duas coisas não tem nada a ver uma com a outra, porque o Brexit não tem nada a ver com esta atitude de Trump. E, portanto, claro que ela se referia às alterações climáticas conjugadas com uma certa arrogância no tratamento da questão financeira, mas, sinceramente, eu acho que ao fazer isso, nós nunca podemos esquecer, uma coisa é Trump, outra coisa são os Estados Unidos. O Trump não vai lá estar toda a vida e nós vemos, até muita gente do Partido Republicano, portanto, da própria, diria eu, formação que supostamente apoiaria Trump, a pôr em causa muitas das suas medidas e, portanto, é preciso salvaguardar claramente a relação com os Estados Unidos, porque Trump, enfim, esperamos nós, será temporário, para não dizer temporário, e, portanto, estará lá apenas por algum tempo, enfim, provavelmente 4 anos, enfim, não sabemos se será o tempo. Temporário é a única certeza que temos. É isso, em qualquer caso. Em qualquer caso, mas o que eu quero dizer com isto é, eu penso que é preciso manter também um canal de comunicação com os Estados Unidos e não os hostilizar. Com isto, não estou a dizer que não se possa ter um discurso um pouco mais robusto. Havia outra forma de dizer aquilo. Ou seja, acho que ambos estiveram infelizes nas formulações. Porque o que disse Trump não era novo e, porventura, é justo. Dito como disse, e especialmente sem invocar o artigo 5º para a solidariedade entre os Estados, penso que é bastante negativo. E depois a resposta de Merkel. Talvez fosse para consumo interno eleitoral, mas, sinceramente, acho que não foi propriamente uma manobra de finura diplomática. Samuel Pureza, em relação às declarações da Angela Merkel, como é que interpretou estas declarações? Antes de ir aí, quero ir às declarações de Donald Trump, porque este senhor que vem à Europa dizer aos países aos Estados-membros daquela aliança militar, que têm que incrementar significativamente as suas despesas em defesa, falo a partir de um desempenho que passou já pelo aumento de 54 mil milhões de dólares no orçamento de defesa para um orçamento que já era de 600 mil milhões. E, portanto, este senhor que chefia um Estado que aumenta subitamente em 54 mil milhões de dólares o seu orçamento da defesa, vem à Europa dizer que façam o mesmo. Convém dizer que os 54 mil milhões de dólares a mais no orçamento de defesa foram feitos justamente à custa de cortes nas despesas do Estado em matéria de saúde, em matéria de educação, em matéria de proteção ambiental, e aqui está, evidentemente, a ligação, uma das ligações ao tema de que falámos já. Bom, e, portanto, digamos, o recado que é dado aos líderes europeus é façam isto. Este é o caminho. Mas os líderes europeus estão longe de fazer isso. Estão longe de fazer isso e eu creio que isso nunca obstou, independentemente das posições que eu tenho e que cada um de nós aqui tem sobre, digamos, essa aliança militar ou de defesa ou de segurança conforme os tempos que vamos vivendo, que é a NATO. A verdade é que isso nunca obstou a que, enfim, se fosse
mantendo uma, digamos, uma lógica de Ele disse à aliança. senhora Merkel o que ela me costuma dizer em relação aos países do Sul, por exemplo. Pois é, exatamente. E nisso o Paulo Rangel tem toda a razão. Na verdade, as declarações da senhora Merkel, como aliás também as declarações do senhor Macron, a propósito das questões do seu encontro no quadro do seu encontro com Putin, foram, digamos, declarações de algum empolgamento por uma saída ou por um posicionamento de caráter mais unilateral, mimetizando de alguma maneira uma certa cultura que vinha soprada do outro lado do Atlântico. Isso não é surpreendente, devo dizer, pelas piores razões. À beira de eleições, um e outro, Macron e Merkel, enveredam por por um passo em frente, uma fuga em frente, que não me parece nada digamos, de trazer, digamos, antecipar nada de bom. Quero só sublinhar um outro ponto que me parece importante a este respeito. É que convinha que não estivéssemos distraídos de uma circunstância muito específica. Esta administração americana tem mais militares a ocupar postos de chefia de instituições do Estado da administração, ao mais alto nível. É a que tem mais militares desse ponto de vista do que as anteriores, e é a que tem mais dirigentes de empresas daquilo que o Eisenhower chamou o complexo militar industrial. E, portanto, há realmente uma militarização, porque eu acho que a palavra é exatamente esta, há uma militarização assumida por parte de Trump e dos seus mais diretos conselheiros daquilo que é a administração. Isto há de ter, evidentemente, reflexos na maneira como Trump se exprime, apesar da sua performance completamente imprevisível e desajeitada a respeito das questões... Pedro Silva Pereira, uma fuga em frente, como diz a maior pureza de Merkel e de Macron. Vamos lá ver, eu sou talvez um bocadinho mais tolerante aqui com a senhora Merkel. Agora, desde que o Schäuble disse aquela coisa, isto mudou. Aliás, a Merkel, o pobre do Schultz, está isolado nas eleições. O Martin Schulz solidarizou-se com a posição que a senhora Merkel... Claro, depois tem eleições, é natural, não é? Um diz mata, outro diz esfola. Qual é a questão aqui? Mas o PS é o grande aliado agora da CDU, é uma coisa interessante. Não se trata disso. Está a falar em Portugal, só pode estar a falar em Portugal. É verdade. Estou a falar do Sr. Trump. O que é que acontece? Não está apenas em causa aquele confronto a propósito das despesas e do financiamento da NATO. Aquele confronto é apenas um episódio de um folhetim que tem sido visível na diplomacia internacional desde que o Sr. Trump chegou à Casa Branca. Aqui há dias, o engenheiro António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, tinha feito um aviso aos Estados Unidos a propósito da importância do compromisso do Acordo de Paris. Quando o Sr. Trump visitou o Papa no Vaticano, o Papa ofereceu-lhe a encíclica do ambiente e das alterações climáticas. Porquê é que isto aconteceu? Porque eles já sabiam que os Estados Unidos estava a preparar a retirada do Acordo de Paris. Portanto, quando a senhora Merkel reage ao Sr. Trump e diz fundamentalmente isto, temos aqui um parceiro que não é fiável, está a referir-se a tudo isto que está a acontecer. O que é que se pode construir com um parceiro que não é fiável? O que tem acontecido na política externa dos Estados Unidos nestes últimos anos é um movimento errático, que tão depressa parece protecionista, porque derruba o acordo transpacífico, porque anuncia medidas de guerra comercial com a China, e para depois logo a seguir dizer ao Japão que queremos fazer um acordo bilateral comercial. Quer dizer, no lugar daquilo que existia, o Sr. Trump não conseguiu pôr nada. Nada. Quer dizer, nem alternativa interna para o Obamacare, que está empatado no Senado, nem para a política de imigração que está empatada nos tribunais, nem para a construção do muro com o México que ele não sabe como é que há de financiar, nem para a política keynesiana de estímulos à economia e de infraestruturas que não sabe como orçamentar de forma viável no Congresso, e também no plano externo. No plano externo a mesma coisa. Foi ao Israel, evitou declarações a propósito da solução dos dois Estados, mas
meteu a viola no saco quanto àquela ideia de pôr a embaixada dos Estados Unidos em Jerusalém. Quer dizer, não pôs nada no lugar daquilo que existia. Mas olha que foi vender armamento à Arábia Saudita. Eu, por acaso, não acho que seja tão errático assim. E, portanto, eu acho que o sinal que o Sr. Trump dá é um sinal de ser pouco fiável, de ser imprevisível, de ser um fanfarrão que está ali instalado na Casa Branca e com o qual ninguém sabe muito bem com o que é que pode contar. E isso, para quem tem o botão vermelho das armas nucleares e para quem dirige a maior potência do mundo, só pode ser bastante... Para terminar. Só mesmo para terminar este ponto. Eu, enfim, acompanho em grande medida aquilo que acaba de dizer o Pedro Silva Pereira, mas, na verdade, o facto da primeira visita ao estrangeiro ser a Arábia Saudita, ter feito o maior negócio militar em termos de venda de armas à Arábia Saudita. Tudo isso mostra que, digamos, a dimensão errática, que é verdade, que está presente, tem que ser temperada com a compreensão e a percepção de que esta administração norte-americana tem claramente uma orientação, uma perspectiva e que não faz as coisas assim tão ao acaso. Elas aparecem de maneira caótica, é verdade, mas elas fazem parte de uma estratégia que não devemos subestimar. Não devemos subestimar. Sim, porque há uma coerência, vamos cá ver. Retirados os acordos climático, digamos, o parar da entrada de refugiados, a questão do muro, mesmo essa questão militar, a aproximação à Rússia, há uma certa coerência, a aproximação à Arábia Saudita, há uma certa coerência em todas estas linhas. Quer dizer, isto é apresentado realmente de um modo muito caótico, mas a verdade é que existe uma constante. Sim, mas entre a visão e a execução vai uma diferença. Já alguém dizia que visão sem execução é uma alucinação. Mas isso parece-me um bom resumo, já não digo mais nada. Bom, e antes de passarmos para outros temas, temos agora um pequeno intervalo. Voltamos dentro de menos de um minuto. Bem-vindo à Prova dos 9 mais uma vez. Paulo Rangel, outro dos temas que nós tínhamos em cima da mesa esta semana é exatamente a questão do alojamento local. Houve uma proposta de 2 deputados do Partido Socialista que querem que isso só possa ser feito com a aceitação dos condomínios, de todos os condomínios. Essa proposta tem sido muito criticada, tem sido uma proposta muito polémica, mas a verdade é que também, se não houver uma regulação do Estado, ou se não houver uma intervenção do Estado, se o mercado for deixado à entrega a si próprio, não podemos assistir a uma desertificação dos centros históricos de Lisboa e do Porto, porque o alojamento local, como sabe, é dedicado essencialmente aos turistas. Bem, eu sinceramente a primeira coisa que me parece-me absolutamente abstrusa esta proposta, embora, lá está, é como o Trump, há coisas que são apresentadas de forma caótica, mas fazem sentido, porque o PS é conhecido por ser, na área do arrendamento e da habitação, ser dado a este tipo de coisas. Quer dizer, se nós hoje assistimos... lá na São Caetano à Lapa. Portanto, se nós assistimos hoje a uma revitalização das cidades, isso deve-se justamente à mudança da lei do arrendamento. Que ninguém teve coragem de fazer, nem o PSD no tempo do professor Cavaco Silva, que já devia ter feito. A única pessoa, a verdade seja dita, e que hoje está muito injustiçada, foi o secretário de Estado da Habitação no Bloco Central, Fernando Gomes, que depois foi Presidente da Câmara de Porto. Foi a única pessoa que deu um passo em frente na altura. Está toda a gente muito esquecida disso, mas está visto que só quando cá está o FMI é que se consegue fazer alguma reforma na habitação. Por Deus! Está visto, mas repare, a verdade é que hoje os centros urbanos das cidades... Eu não imaginava que o meu amigo os centros urbanos... a tutela do FMI, eu não defendo, só estou a dizer, só aconteceu isso quando ele cá esteve. As 2 vezes em que cá esteve aconteceu. A verdade é que hoje os centros urbanos estão renovados à conta disso, não tenho qualquer dúvida. Devemos a renovação dos centros urbanos ao FMI, portanto. Não, devemos a renovação dos centros urbanos à mudança da lei de arrendamento. Que eu tenho certeza que o Bloco de Esquerda nunca gostaria que levasse, porque o Bloco de Esquerda não tem nenhum problema em que sejam os proprietários a fazer a justiça social em vez de ser o Estado. Agora é o Bloco de Esquerda, pois claro. Claro que é o FMI por um lado e o Bloco de Esquerda por outro. Não, o Bloco de Esquerda alguma vez defendeu a alteração da lei das rendas? Nunca vi. Não, exatamente, tem toda a razão. Tem toda a razão, porque a lei de despejos nós de facto não apoiamos, é verdade. Não, mas o que acontece é o seguinte, o que o Bloco de Esquerda acha é que uns portugueses devem pagar para todos. Em vez de ser o Estado Social a subsidiar a habitação, devem ser os proprietários. É o que acha o Bloco de Esquerda e achava o PS pela sua omissão. Agora, o que acontece Mas não se está a chegar a um outro extremo. Não, desculpe. Eu acho inqualificável que seja uma Assembleia de Condóminos a definir que uso é que uma pessoa dá à sua própria casa. Portanto, acho isso uma coisa que não tem pés nem cabeça. Sinceramente, não tem.
Portanto, só faltava agora essa, porque isso é expropriar o proprietário. Portanto, isto o que é que vai fazer? Vai fazer com que os grandes fundos que apostam em prédios inteiros possam fazer isso e um pequeno proprietário, que na verdade é quem até precisa mais dessa receita, que não possa fazer isso. Ainda por cima, admito que muitas das pessoas... Isto é partido do princípio que todos os turistas são selvagens. Portanto, são selvagens que chegam, destroem os condomínios. Quer dizer, isto é partido de um princípio absolutamente... que a experiência não demonstra de maneira nenhuma. Sim, mas isso põe problemas também ao nível do... Ou seja, isto não tem sentido absolutamente nenhum. É, de facto, uma invasão da propriedade totalmente disparatada. E depois, quer dizer, nos prédios. Imagina um prédio que pertence a um senhorio só, que está arrendado a inquilinos com rendas. E depois tem um que está vago, que ele põe para alojamento local. Então os inquilinos também deviam dizer qualquer coisa. Então daqui a pouco o que é que isto era? A propriedade não vale nada. Silva Pereira, a propriedade não vale nada? Bom, há aqui um caso de colisão de direitos que tem vindo a ser discutido nos tribunais. Portanto, já há tribunais que acham que tem mesmo que ser mas assim. Não tem havido... Não, mas acham ao contrário também. Exato. Portanto, mas não há colisão de direitos contraditórias nos tribunais. E há tribunais que entendem que tem mesmo que ser assim. Isto é, que a Assembleia de Condóminos tem que se pronunciar quando há afetação de uma fração a alojamento local. Mas se tiver lá um estudante a dormir... E porquê? Porque não se trata apenas do interesse daquele que tem a fração, mas também do efeito que o alojamento local tem sobre as frações vizinhas, inclusive na desvalorização dos imóveis, nos gastos inerentes ao espaço comum, porque há uma utilização mais intensiva de elevadores, enfim, de todas as despesas inerentes ao espaço comum. Portanto, não há nenhuma evidência disso. Há uma disso. consequência disto. Que há mais uma... Há uma consequência. Sr. Pereira, desculpe, esse argumento tem que ser desmontado. Se eu tenho uma família a viver todos os dias num prédio, e se eu tiver todas as semanas 3 dias uma família em alojamento local, o uso dos elevadores é muito menor, porque só é usado 3 dias, do que se eu tiver uma família que habita todo o ano. Entra uma, sai outra. Não, mas isso usa mais os elevadores. Não usa mais os elevadores. As pessoas que vivem todo o ano, desculpe lá. De que é que as pessoas se queixam? Não, quando as pessoas vão para tribunal e ganharam casos em tribunais, queixavam-se de quê? Queixavam-se disso. Portanto, também não é bom o sistema, não é boa solução dizer não há problema, está toda a gente satisfeita, porque não é isso que acontece. Não há. Há gente que está a recorrer a tribunal mas já foi e a ganhar essas ações. Já foi a Assembleia de Condóminos. Portanto, o problema é um problema... Ver o que lá se discute. Agora, como resolvê-lo? Como uma intervenção legislativa, regulamentar, eu acho que faz sentido uma intervenção regulamentar. Esta intervenção é assim, eu tenho simpatia pela ideia de que uma alteração de uso, uma alteração de uso para exploração comercial de uma fração, na medida em que afeta o conjunto e as frações vizinhas, que deve passar por uma deliberação da Assembleia de Condóminos. Tenho simpatia para essa ideia. Mas a pessoa que faz esse aluguer não tem já uma expectativa também? Acho é que esta proposta foi apresentada, precisa ainda de muitos aperfeiçoamentos, que dizem respeito a várias questões. Primeiro, a distinção das tipologias que estão em presença. Uma coisa é uma exploração sazonal, que apenas acontece tipicamente nos meses de verão, outra coisa é uma exploração mais regular. Uma coisa é quando se trata de uma exploração pelo próprio particular, que ele próprio reside ali, outra coisa é uma exploração profissional, em jeito já muito semelhante a uma exploração praticamente hoteleira. Como é que faz essas distinções? É preciso regulamentar a questão de saber se há um regime transitório, isto é o que acontece àqueles que estão instalados. Depois é preciso também evitar a existência de decisões casuísticas e discriminatórias, porque não faria sentido permitir que pudesse haver uma deliberação que permita a uns enquanto recurso. Mas é o que vai acontecer. Bom, não, isso depende da densidade da regulamentação. Não, pois claro. O que digo é que faz sentido uma intervenção da Assembleia de Condóminos, mas acho que a lei precisa de ser aperfeiçoada para regulamentar estas situações e intervir realmente sobre aquilo onde existe problema e onde é necessário acaba a saber, às tantas, a determinar
determinar qual é a nacionalidade ou até a raça das pessoas que podem não é ir nada. para... é que acaba assim. Mas ela é capaz de muito melhor do que isso. Não. Isso nem é acaba. argumento que se apresenta. Não. Estamos na televisão, não se argumenta assim, não se fala assim. Não. Acaba. Porque esse detalhe da regulamentação, se for assistir a uma Assembleia... querer ter aqui uma conversa séria e pronto. Pedro Silva Pereira, eu já sei que está muito incomodado porque o seu partido fiz agora crítica em relação à proposta do meu partido. Pronto, é assim. Mas eu posso criticar a proposta ou não? Pelos vistos, mas faça-o em termos civilizados, ao menos. Não, o que eu estou a dizer é... uma conversa útil. Desculpe, está com um grau de especificação tal nessa regulamentação que daqui a pouco, eu só gostava de saber quem é que vai fiscalizar isso tudo. Isso é uma regulamentação soviética. José Manuel Pureza, em relação a este... Precisa de 15 páginas. Não é capaz melhor do que isso, o que é que vai 15 fazer? páginas. Vamos lá ver. Não, sabe, Pedro Silva Pereira, eu trato sempre com bastante urbanidade. Não precisa dizer que é o que consegue. Eu já sei que gosta de fazer esses números. Mas os seus argumentos não têm validade. Há de concordar que agora desceu um Não nível. desci nada. Não desci. José Manuel Pureza, O que tem... Isto não é que... Rangel, desculpe lá. temos Está tempo aqui para ouvir o Não, Manuel está bem, mas está aqui também como moderadora, convinha moderar um bocadinho as pessoas. Não, moderar as pessoas que têm intervenções sem nexo nenhum. Paulo, mas se alguém não foi moderado, foi o meu amigo quando começou a falar da sovietização da propriedade. Isto é sovietização. Não é totalmente ridículo, desculpe. Então faz um regulamento com estas características. Acha normal? Um regulamento que diz, se usa 3 dias, se usa 2 sábados. Eu posso defender a minha ideia, já agora? Eu gostava de saber a opinião do José Manuel Eu acho que nós temos aqui, na verdade, um problema difícil, que é como é que nós conseguimos compatibilizar a dinamização do turismo, que é claramente um dos elementos que, neste momento, está a fazer crescer a riqueza em Portugal e, portanto, eu acho que nós temos que ter esse cuidado. Eu acho que isso é bom para que é bom que haja um turismo ativo, em crescimento e, ao mesmo tempo, conseguir que haja uma garantia, digamos assim, uma defesa do sistema de arrendamento para todas as pessoas. E, portanto, vamos lá ver. Eu creio que a pior maneira de abordar esta questão, esta é a minha opinião, a pior maneira de abordar esta questão é fazermos um exercício de natureza casuística, analisando prédio a prédio ou edifício a edifício, porque, na verdade, aquilo que nós temos é uma realidade em que só 20%, tanto quanto as minhas contas me permitem dizer, apenas 20% do alojamento local é feito por pequenos proprietários. Portanto, nós estamos perante uma atividade económica que é uma atividade económica que vem ganhando força. E, portanto, faz todo o sentido que haja uma regulamentação. Aliás, desse ponto de vista, acho que estamos todos de acordo. Que haja uma regulamentação. E essa regulamentação não significa necessariamente aquilo que o Paulo Rangel chama imediatamente de sovietização. Não, regulamentação é justamente aquilo que o Estado tem que fazer para garantir a combinação mais virtuosa possível entre desenvolvimento do turismo e manutenção qual é a regulamentação que eu acho que deve ser implementada. Eu acho que ela deve ter 2 planos de atuação. O primeiro plano de atuação passa pelo sistema fiscal. Ora, é o que eu digo, é o regime fiscal. Aí é que está. O sistema fiscal é um sistema muito importante deste ponto de vista, porque é preciso tratar diferentemente aquilo que é alojamento local e aquilo que é alojamento de arrendamento de longa duração. Mas que é o contrário. O alojamento local hoje tem um regime fiscal melhor. Desse ponto de vista, nós precisamos de ter uma atuação no plano fiscal que é importante. E, por outro lado, não podemos esquecer aquilo que é a realidade dos bairros onde vivemos. Eu agora vivo temporariamente aqui em Lisboa, enfim, por causa das minhas obrigações profissionais, não é? E dou-me conta justamente de como é necessário haver um sistema a que eu não tenho, para isso eu não tenho outro nome que não seja um sistema de licenciamento. Esse sistema de licenciamento deve, do meu ponto de vista, ter em conta 2 vertentes. Uma é o licenciamento por bairro. Nós hoje temos bairros em Lisboa, e creio que no Porto também será assim, mas o Paulo certamente saberá dizer-me isso melhor do que eu. Temos, sobretudo em Lisboa, bairros que estão totalmente, digamos, afetos à atividade turística nesta natureza. Totalmente, enfim, é uma maneira de falar, mas em larga maioria. E repare, não é para defender os nossos, não se trata disso. Não é os nossos contra os outros, não é aquilo que o Paulo Rangel estava a dizer, do turista ser pressuposto ser um selvagem. Não é isso. É o que é. Mas é claramente defender que a população de uma cidade é uma população que deve ter uma mistura neste caso concreto de arrendamento, de aluguer de curta duração, de alojamento local e de arrendamento
de longa duração, porque as famílias portuguesas, as famílias residentes, não digamos têm assim, dinheiro para alugar depois esse é um problema, justamente. E, portanto, claro está que o alojamento local tem vindo a servir para incentivar um aumento significativo das rendas em determinados bairros e, portanto, o licenciamento pode e deve acautelar isso. E em segundo, e termino, em segundo lugar, eu creio que faz todo o sentido também um licenciamento que saiba combinar curta duração, portanto, o alojamento local, com arrendamento de longa duração. Isto é, um proprietário, por exemplo, eu acho que isto não tem nada a ver com sovietização, isto é apenas bom senso. Um proprietário que tem vários edifícios não deve poder, nas presentes circunstâncias, afetar todos ao alojamento local. O Paulo Rangel dirá, isto é confisco, isto é expropriação, isto é sovietização. Eu acho que não é. Isto é bom senso económico e é bom senso social também. Aqui a questão fiscal é mais importante, porque hoje o alojamento local tem um regime fiscal muito mais favorável do que o arrendamento. E isto é que é inaceitável. Isso foi alterado no último Orçamento de Estado e teve a oposição dos partidos da direita. Mas olha, mas a minha oposição não tem, mas já viu. Bom, mas e olha, assim mas a oposição tem a sua proposta de regulamentação detalhada. Vamos ver. E assim terminamos mais uma prova de 9. Boa noite, até para a semana. E agora com mais Bastidores.